Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento. Vamos agora identificar o número e o nosso objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 28, com o objeto de conhecimento Cadeias Industriais e Inovação no Uso dos Recursos Naturais e Matérias-Primas, com o detalhamento configuração da produção agropecuária no Brasil e no mundo, o crescimento das cidades e da vida urbana, a informatização da produção agropecuária e a diminuição dos empregos no campo, os avanços e as transformações das indústrias associados ao capital financeiro e internacional. Desta forma, vamos lá dar início à nossa aula. Bem, nesta aula nós vamos falar basicamente sobre a globalização da economia, compreendendo sempre que no contexto atual nós temos uma globalização das atividades econômicas. E esse momento ele mostra para a gente uma realidade em que as economias do mundo estão muito conectadas, estão muito ligadas entre si, certo? Por isso, uma crise em um país, em especial nas superpotências econômicas, né, como por exemplo a China e os Estados Unidos, pode afetar as economias de todos os países do mundo. Isso ocorre porque nós temos uma ligação muito intensa, né, das atividades econômicas. Existe uma relação de dependência, por assim dizer, econômica entre os países de uma forma geral. Então, uma crise em um país pode levar a uma crise em outros países, e isso ocorre em decorrência dessas economias mais globalizadas que nós estamos vivenciando nesse momento. E a gente vai tratar também dessa questão da globalização da economia e também da urbanização do espaço mundial, que começa lá na primeira Revolução Industrial, no século XVIII, e se intensifica a partir do momento que a gente tem essa globalização da economia de uma forma geral, certo? E nós vamos entender também como essa questão relacionada à urbanização e à globalização da economia tem levado a gente a vivenciar o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Temos muitas coisas para a gente observar no decorrer dessa aula, mas a gente vai por partes, é claro. E neste primeiro momento, eu gostaria de destacar aqui para vocês a relação entre a globalização econômica e também o crescimento da população urbana. Acompanhe aqui comigo. Olha, a gente tem vivenciado nos últimos séculos em especial, no século XX, século XXI, a questão da globalização da economia, e também a gente tem vivenciado um crescimento muito grande das cidades. O mundo ele tem se tornado predominantemente urbano. O que isso significa dizer, professor? Quando eu falo que o mundo tem se tornado predominantemente urbano, é que a maior parte da população ela está vivendo em cidades. Na realidade, desde o ano de 2027, a população urbana, a população que vive em cidade, superou a população que vive no campo, certo? E a gente vai entender um pouco melhor no decorrer dessa aula essa relação entre a economia global e esse mundo que está cada vez mais urbano, com a maior parte da população vivendo ali nas cidades, certo? Isso tem ocorrido em função do crescimento das cidades. As cidades elas têm crescido bastante, e esse crescimento se intensificou a partir das revoluções industriais de uma forma geral, certo? Então nós temos o desenvolvimento das cidades, dos centros urbanos, ligados ali à atividade industrial. É a cidade que vai dar esse gás, é a indústria que vai dar esse gás para as cidades crescerem, certo? E isso, obviamente, esse crescimento das cidades provocou uma transformação no ambiente urbano. Se a gente comparar uma cidade lá do século XV com uma cidade atual, você pode verificar que são centros, cidades, né, bem diferentes uma das outras. Diferente porque
Obviamente, a realidade mudou, né? Nós temos outra realidade no contexto atual, mas em especial em decorrência do processo de industrialização, que mudou a forma como a sociedade se organiza, como a gente produz também o espaço urbano de uma forma geral, certo? Bem, nas cidades, a gente vai ter a criação de empregos, né? Já que as fábricas, elas ficam nas cidades, né? Na sua maioria, e isso, obviamente, cria na cidade ali um maior quantitativo de postos de trabalho, por assim dizer. Lembre-se que não é somente a vaga de trabalho na fábrica, né? Você tem ali uma cadeia produtiva. Além do produto que é fabricado, que gera emprego, a gente tem a comercialização desse produto, a gente tem a circulação dessa mercadoria pelo território de uma cidade ou de um país. Então, tudo isso vai possibilitando que a gente tenha ali a geração de postos de trabalho também, certo? Essa urbanização que nós vivenciamos também promoveu ali transformações profundas na nossa sociedade, tanto do ponto de vista social como cultural, não é isso? Um exemplo, a quantidade de filhos que uma mulher vai ter, né? A taxa de fecundidade, por exemplo, que é a quantidade em média de filhos que uma mulher tem ali na sua fase reprodutiva, no seu período de reprodução, né? Diminuiu bastante em decorrência ali da urbanização, da gente ter tido esse fenômeno onde a maior parte da população vai se concentrar ali nas cidades, certo? E é óbvio que a gente vai ter problemas relacionados à expansão do espaço urbano de uma forma geral, certo? E esses problemas, eles podem ser ambientais, e quando eu falo de problemas ambientais, nós temos ali a poluição do ar em decorrência da atividade fabril, por exemplo, que consome combustíveis fósseis e libera para a atmosfera poluentes de uma forma geral, como o CO2. A gente tem também a poluição das águas, a gente tem também a poluição sonora, nós temos também o desmatamento. Tudo isso são problemas ambientais urbanos. Além dos problemas ambientais, nós temos também os problemas sociais, que atinge ali, de uma forma mais direta, a sociedade. Então, a gente tem ali os problemas relacionados à violência urbana, à falta de moradia, à falta de saneamento básico. Entendam também que problemas ambientais urbanos e problemas sociais urbanos, eles se entrelaçam, certo? Eles atingem ali a sociedade, né? Em especial as pessoas que vivem ali nas áreas urbanas, certo? Bem, falando em urbanização, eu tenho aqui uma tabela, né, que traz informações importantes acerca da distribuição da população pelos continentes e da taxa de urbanização de cada continente. Eu gostaria que vocês observassem. Acompanhe aqui comigo. Bem, em outros momentos eu disse a vocês que a Ásia é o continente mais populoso do mundo, com mais de 4,7 bilhões de habitantes. E a população da Ásia, né, representa ali quase 60% da população mundial. A África seria o segundo continente mais populoso, com aproximadamente 1,4 bilhão de habitantes. Isso representa um pouco mais de 18% da população mundial. A América Latina e Caribe, juntamente com a América do Norte, formam ali o continente americano, e o continente americano seria o terceiro continente mais populoso do mundo. E a gente tem a Europa, que é o quarto continente mais populoso do mundo, né? Com mais de 742, com um pouco mais, perdão, de 742 milhões de habitantes, e a Oceania, que é o continente menos populoso do mundo, certo? Com aproximadamente 45 milhões de habitantes somente, certo? Bem, taxa de urbanização desses continentes. A gente observa que na Ásia, né, mais da metade dessa população aqui, olha, 52%, 52,6% da população na Ásia vive em cidades. A gente observa também que a África é o continente com o menor grau de urbanização. 44,7% da população do continente africano vive em cidades, certo? A Europa tem uma taxa mais elevada, 75,7% da população da Europa vive em cidades. A América Latina e Caribe, 84% da população dessa região vive ali
em cidades, né, 84%. A América do Norte, 82,8% da população da América do Norte vive em cidades, e lá na Oceania, 66% da população da Oceania vive em cidades, certo? Então, desde 2007, a gente tem a maior parte da população da população mundial, tá? Vivendo em cidades. Então, nós temos o mundo hoje considerado predominantemente urbano, com a maior parte da população, mais de 50% da população, vivendo em cidades, certo? E a gente observa que isso é fato analisando ali as populações urbanas por continente. O único continente que está abaixo nesse percentual é a África, certo? Mas temos regiões do mundo, como a América Latina, a América do Norte, que tem mais de 80% de sua população vivendo ali em cidades, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de destacar um ponto que eu considero importante aqui para vocês, que é sobre como a população mundial, ela foi se tornando predominantemente urbana, né? Como foi que a população da cidade superou a população do campo, né? Bem, existe um fenômeno chamado de êxodo rural. O êxodo rural é a saída do homem do campo em direção à cidade. Foi o êxodo rural que fez com que a população urbana, a população vivendo em cidades, superasse a população que vivia lá no campo, certo? E o êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade, ela ocorre em decorrência dos chamados fatores repulsivos, que são os fatores que expulsam o homem do campo para a cidade, e dos fatores atrativos, que são aqueles fatores que atraem o homem do campo para a cidade. Exemplos de fatores repulsivos, professor, que expulsam o homem do campo para a cidade. O cercamento das terras, né? A falta de terra para esse homem trabalhar. Se o homem do campo não tem terra, como é que ele vai sobreviver no campo, né? Se ele não tem onde realizar agricultura, se ele não tem onde realizar pecuária. A partir das revoluções industriais, nós tivemos a mecanização do campo, onde as máquinas passaram a substituir o homem na realização ali do trabalho. Então, o homem sem trabalho, sem terra no campo, que são os fatores repulsivos, ele vai ser expulso do campo. E ele vai para onde? Para onde tem os fatores atrativos. Quem tem esses fatores atrativos? A cidade. Quais são esses fatores atrativos, professor? Posso citar alguns para vocês. A possibilidade de emprego é um ponto, do emprego na fábrica, por exemplo, no comércio. A possibilidade de melhor acesso à saúde, à educação. A possibilidade de uma vida melhor, certo? Tudo isso fez com que o campo perdesse população e a cidade ganhasse população. Tudo isso fez com que o mundo se tornasse cada vez mais urbano, com a maior parte da população vivendo ali nas cidades. É importante destacar que essa ideia de que a cidade é um lugar melhor, onde o homem do campo vai ter emprego, vai ter acesso à moradia, é uma ideia que se cria enquanto está no campo, né? Quando esse homem do campo chega na cidade, ele observa que essa realidade é bem diferente, né? Ele não consegue, às vezes, emprego porque ele precisa ser uma mão de obra qualificada e, às vezes, ele não tem essa qualificação. Ele não consegue moradia, vai morar em regiões da cidade sem nenhuma infraestrutura urbana mínima ali, como saneamento básico, água potável, esgoto, né? Segurança, pavimentação asfáltica, enfim. Ele se depara com essa realidade na cidade. Mas quando ele sai do campo, ele sai com essa ideia de ter uma vida melhor na cidade, certo? Vou explicar melhor aqui para vocês como é o êxodo rural. Acompanhe aqui comigo. Bem, como eu falei para vocês, o êxodo rural ele é o responsável, né? Ele é o indutor desse intenso processo de urbanização. Então, foi graças ao êxodo rural que nós tivemos a transferência de população do campo para a cidade, por assim dizer, certo? As migrações do campo para a cidade foram ali provocadas pelos avanços tecnológicos que marcaram ali as atividades rurais. Então, o que a gente tem de realidade no campo a partir dessa modernização? A gente tem a mecanização da produção agrícola, a gente tem forte concentração de terras na mão de um pequeno grupo de indivíduos, né, os chamados latifúndios, que são as grandes propriedades de terras que estão na mão ali de um indivíduo, de uma empresa. Tudo isso contribuiu para o aumento do desemprego estrutural no campo. E esse desemprego estrutural é aquele desemprego ocasionado pela substituição do trabalho humano pelas máquinas.
Aqui vocês estão vendo uma máquina de colher, né? Gente, essa máquina ela faz o trabalho de vários homens, né? Então ela tirou o posto de trabalho de vários homens. Então, obviamente, isso vai levar ali ao chamado desemprego estrutural no campo. Muitos trabalhadores do campo se deslocam para as cidades, como eu falei para vocês, em busca de melhores condições de vida, né? Em busca de uma vida melhor, por assim dizer. Professor, como é essa urbanização no Brasil? O Brasil é muito urbanizado? Sim, turma. O Brasil é altamente urbanizado. E, segundo dados do IBGE, 87% da população brasileira vive em cidades. É um percentual alto, né? Acima um pouco da urbanização da América Latina, por exemplo, e do continente americano como um todo. Então, 87% da população do nosso país vive em cidades, certo? Isso fez com que nós tivéssemos o desenvolvimento de grandes centros metropolitanos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Salvador. Destaco na região norte 2 grandes centros metropolitanos, né? Manaus, por exemplo, e Belém, que são as metrópoles aqui na região norte do Brasil, certo? Eu tenho aqui uma tabela que mostra para vocês quais são os municípios mais populosos, né, do nosso país, entendendo que esses municípios também são intensamente urbanizados, certo? Bem, São Paulo é o município mais populoso, com mais de 11 milhões de habitantes. Rio de Janeiro, que fica no estado do Rio de Janeiro, o segundo município mais populoso, com aproximadamente 6,2 milhões de habitantes. Brasília, que é a capital federal, é a capital do nosso país, fica no Distrito Federal, com 2,8 milhões de habitantes, aproximadamente. Fortaleza, no Ceará, com 2,4 milhões de habitantes. Salvador, em quinto lugar, na Bahia, né, com 2,4 milhões de habitantes também. Belo Horizonte, sexto lugar, com 2,3 milhões de habitantes, aproximadamente. Olha a cidade de Manaus, uma das mais populosas também do país, com um pouco mais de 2 milhões de habitantes. Curitiba ocupa o oitavo lugar, com 1,7 milhões de habitantes, aproximadamente. O Recife, a nona colocação, com 1,4 milhões de habitantes, seguido de Goiânia, em décimo lugar, com 1,4 milhões de habitantes aproximadamente também, certo? Então, esses são os municípios mais populosos do nosso país, e destaco para vocês que o grau de urbanização desses municípios, tá? Esses são os municípios mais populosos do nosso país, e todos esses municípios são muito urbanizados, certo? Bem, já que a gente já sabe um pouco como se deu esse processo de urbanização no Brasil, eu gostaria de destacar para vocês um ponto importante. As cidades, elas se tornaram ali os centros financeiros da economia de uma forma geral, né? Então, é onde está o capital produtivo, por assim dizer, se concentra ali nas cidades, certo? E a gente tem cidades ali onde nós temos uma ampla rede de infraestruturas e serviços, mercado consumidor e mão de obra qualificada, né? O que marca ali e caracteriza essas cidades como centros financeiros da economia global. Atraem ali por conta disso, né, empresas transnacionais, e as empresas transnacionais são aquelas empresas com sede normalmente em um país desenvolvido e filiais espalhadas ali por outros países do mundo, que atuam em diversos setores, né, como por exemplo, a indústria automobilística, a de serviços financeiros, dentre outros, certo? Temos também os fluxos internacionais de capital financeiro da economia global concentrado nessas cidades, né? E aí a gente tem aqui a cidade de São Paulo, que eu gostaria de citar para vocês como exemplo de cidade global, né? E o que seria, professor, uma cidade global? Uma cidade global é uma cidade que conecta o território de um país, por exemplo, com o restante do mundo. Então, a gente considera uma cidade global aquela cidade que vai conectar o território do seu país com o resto do mundo. Como essa conexão é feita, professor? Através, por exemplo, de portos e aeroportos conectados com o mundo.
Se você for, por exemplo, ao aeroporto internacional de São Paulo, que fica na cidade de Guarulhos, né, a gente vai observar que de lá, desse aeroporto, partem ali voos diretos para diversos lugares do mundo. Da América do Norte, Europa, África, Ásia, Oriente Médio. Então, a cidade de São Paulo está conectada com o mundo por esses aeroportos, pelos portos também, está conectada através da Bolsa de Valores, que une o território do Brasil com o sistema financeiro global, por assim dizer. Certo? Dando continuidade, a gente observa também que toda essa modernização dessas cidades, né, para atender essa demanda global, é feita a partir ali da modernização das infraestruturas urbanas de uma forma geral, ligadas ali aos transportes, às comunicações e à ampliação de ofertas de comércios e serviços também, certo? Bem, a gente tem observado que esse mundo onde a economia é globalizada, né, onde a gente tem essa economia global, onde a gente tem um processo de mecanização e automação da produção, a gente vai verificar que a gente vai ter, por conta disso, o aumento do desemprego, né? Isso porque nesse processo de mecanização, de automação da produção, a gente vai tendo ali as máquinas substituindo os postos de trabalho, né? Então, já tem um tempo que a gente tem ali os braços mecânicos, os robôs, as máquinas de uma forma geral, substituindo a mão de obra humana. Se uma máquina está fazendo o trabalho da gente, isso significa dizer que a gente vai ficando sem trabalho, né? Por isso o desemprego ele tende a aumentar conforme essa produção ela fica mais mecanizada, ela fica mais automatizada, certo? Bem, atualmente atividades desenvolvidas ali pelos trabalhadores exigem cada vez mais criatividade e qualificação. Se as máquinas estão pegando os postos de trabalho mais simples, como, por exemplo, apertar parafusos numa linha de produção de automóveis. Hoje as máquinas fazem isso, e fazem até melhor que a gente, né? E não tem férias, não tem 13º, não coloca, atestado médico, né? Então, para o dono da fábrica, isso é bom, né? Para a gente é que é ruim, porque a gente fica sem emprego, né? Então, a gente tem ali a necessidade da gente se qualificar, porque somos nós que vamos fazer, tipo assim, a manutenção dessas máquinas, por exemplo. E para fazer a manutenção dessas máquinas, a gente precisa ali estar mais qualificado, certo? É só um exemplo. Muitas tarefas exigem ali que as pessoas exigem das pessoas, uma capacidade de pesquisa e aprendizagem contínua. Você tem que se manter bastante atualizado. E nesse mundo que a gente vive, onde todo dia tem uma novidade, a gente tem que estar muito atualizado, inclusive para dar esses conteúdos para vocês, né? Hoje vocês podem pesquisar tudo aí pelo ChatGPT e outras inteligências artificiais, né? Então o professor ele passa a ser ali um moderador desse conhecimento, por assim dizer. Dando continuidade, a gente observa que atividades repetitivas que exigem ali pequena ou nenhuma qualificação estão sendo substituídas pelas máquinas. Um exemplo, né, a caixa de supermercado, que é uma coisa mais automática ali, né? Hoje a gente tem os terminais, né, os caixas de autoatendimento. Você nas grandes redes de supermercado aqui em Manaus, né? Você vai a uma rede de supermercado dessa, você pega as suas compras lá, você vai lá no caixa, no autoatendimento, você passa as suas compras, você paga, coloca na sacola e sai do supermercado, né? Então, essas profissões que não exigem ali tanta qualificação, elas estão sendo substituídas ali por máquinas, certo? E, obviamente, que um caixa desse que é automático, né, por assim dizer, ele ocupa a vaga de 2, 3 pessoas, por exemplo. Certo? Prosseguindo, a gente observa também que os trabalhadores sem qualificação, eles ficam à margem desse processo todo. Se você não tem qualificação profissional, vai ficando cada vez mais difícil você conseguir um emprego. Que emprego você consegue? Tipo, um emprego que não exige tanta qualificação, mas que vai te pagar pouco e também vai exigir que você trabalhe muito, certo? O resultado disso tudo, o desemprego, certo? Essa mecanização da produção, essa automatização da produção vai levar ao aumento de desemprego. E é importante que vocês saibam a diferença entre desemprego estrutural e desemprego conjuntural, que são diferentes, e o desemprego estrutural, de uma forma geral, está muito ligado a essa mecanização, a essa automação do processo produtivo. A gente vai verificar a diferença entre esses dois conceitos. Acompanhe aqui comigo. A gente vai começar com
a definição do que é o chamado desemprego estrutural, né? O desemprego estrutural, ele é provocado por uma situação temporária. O que isso significa dizer, professor? Vai acontecer alguma coisa que temporariamente vai reduzir os postos de trabalho, vai fazer com que a indústria, vai fazer com que as empresas demitam mais pessoas, né? Um exemplo, uma crise econômica nos Estados Unidos, né? Essa crise econômica levou ali a uma menor circulação de dinheiro. As pessoas estavam com menos dinheiro para comprar. Estando com menos dinheiro para comprar, as pessoas vão deixar de consumir, né? E se deixam de consumir, não tem por que as fábricas continuarem produzindo a mesma quantidade. Aí as fábricas diminuem a quantidade de produtos que elas fabricam. Se ela diminui a quantidade de produtos fabricados, ela vai precisar de menos trabalhador. Se ela não está precisando de trabalhador, ela vai mandar esse trabalhador embora. Concordam comigo? Vamos supor que essa realidade mudou. Agora a economia está bem, está todo mundo crescendo economicamente. As pessoas estão com mais dinheiro, elas vão consumir mais produtos, as fábricas vão precisar fabricar mais produtos e aí contrata-se novamente pessoas para trabalhar nas fábricas. Consegue entender? O desemprego conjuntural, ele é fruto de uma conjuntura. E essa conjuntura que causou o desemprego, quando ela passar, pode acontecer dos postos de trabalho voltarem, tá certo? Esse seria o chamado desemprego conjuntural, certo? E aí a gente tem aqui o seguinte, os postos de trabalho perdidos ali durante esse período econômico difícil, por assim dizer, durante uma crise econômica, por exemplo, eles tendem a ser recuperados com o fim da crise. Então, findou a crise, os postos de trabalho voltam novamente, certo? E aí, esse é o desemprego conjuntural, mas nós temos também o desemprego estrutural. E aqui é um pouco diferente, certo? Esse desemprego, né, ele vem ali da modernização das estruturas produtivas e do trabalho. Então, aqui, ou vai ocorrer uma modernização da produção, com a mecanização e automação da produção, as máquinas passam a fazer o trabalho, né, que o homem fazia, e aí a gente vai tendo ali cada vez mais desemprego, certo? Então, por exemplo, o autoatendimento bancário, né, é um exemplo de automação, né, da questão financeira, né, do serviço que os bancos oferecem de uma forma geral. Como assim, professor? Eu quero pontuar esse exemplo porque eu acho interessante, porque isso também está mudando, né? Você vai a uma agência e você não precisa falar diretamente com uma pessoa. Você pode ir a um caixa de autoatendimento e nesse caixa de autoatendimento você pode ali sacar dinheiro, pagar a conta, né? Você pode fazer transferência de dinheiro, também você resolve toda a sua vida ali, tudo bem? Só que até isso tem mudado, né? Nesse contexto que a gente vive de smartphones e de aplicativos, hoje, por exemplo, a gente não precisa ir a uma agência para fazer nada disso, né? Você pega o seu celular e você consegue fazer tudo isso pelo aplicativo do seu banco no seu celular. Então, agora, até o caixa eletrônico corre o risco de perder ali a sua função prática, né? Eu não sei se vocês já perceberam, a gente tem cada vez menos agência de banco, né? Agência física. Porque não há mais necessidade de ter, né? Então, imagina comigo as pessoas que trabalhavam nos bancos, né? Agora não irão mais ter todos os postos de trabalho. As pessoas que trabalhavam dando a manutenção nesses caixas de autoatendimento dos bancos já perderão também seus postos de trabalho, porque agora nós estamos fazendo quase tudo pelo celular. Eu, particularmente, tem muito tempo que eu não vou a uma agência bancária, porque você consegue resolver tudo ou pelo aplicativo, ou conversando diretamente com o seu gerente através de telefone, através do WhatsApp, por exemplo. Então, olha as transformações que o mundo do trabalho tem vivenciado em decorrência dessa modernização, que envolve ali, dessa modernização, perdão, da atividade produtiva, que envolve a mecanização da produção e a automação também da produção. Bem, com isso, a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.